Fala pessoal, dando continuidade ao assunto processamento mínimo de hortaliças, nós vamos estudar agora a parte 4 referente a esse assunto, onde nós vamos abordar o processamento mínimo de uma hortaliça fruto. Como exemplo, nós vamos utilizar aí a abóbora. É bom que se diga, né, que a gente relembre aqui, que a gente considera que o processamento mínimo começa lá já no momento da colheita, né? Então, a gente colhe esse produto com o máximo de cuidado para evitar ferimento, evitar qualquer tipo de problema que acelere o processo de respiração dessa hortaliça, né? Quanto mais acelerado tiver o processo respiratório, menos tempo de prateleira esse material vai ter. Então, mais rapidamente ele vai precisar ser consumido, né? Como nós trabalhamos com um material que é muito processado, desde do momento da colheita, nós temos que trabalhar para reduzir o metabolismo e, consequentemente, a respiração desses produtos. Tá? Então, nós fazemos a colheita, no momento do transporte, né, para a empresa de processamento mínimo, ela já é submetida a um pré-resfriamento, em geral, abaixamento da temperatura para 10 graus Celsius. No momento, depois desse transporte, né, é feita uma classificação do material. Depois dessa classificação, ela é submetida a uma pré-lavagem, né, uma lavagem externa do produto, né, em água também gelada, né, água potável e gelada, né, tudo isso com o objetivo de reduzir a contaminação e reduzir também o metabolismo da hortaliça. Tá? Então, na sequência aqui, nós vamos ver algumas etapas específicas do processamento mínimo dessa hortaliça fruto. Então, as primeiras delas seriam o corte e o descascamento. Então, a gente tem o produto padronizado, temos aí já a hortaliça lavada, né, para evitar contaminações, foi feita uma primeira pré-lavagem externa desse produto, e aí procede-se então o corte e o descascamento. Então, normalmente os frutos são cortados em fatias de 3 centímetros de largura. Então, um parênteses aqui, esses 3 centímetros, eles são, nessa dimensão aqui, ela é estabelecida em pesquisas de opinião. Tá? Então, as sementes devem ser retiradas e em seguida é feito descasque com auxílio de facas previamente higienizadas. Então, a gente vê aqui nessa imagem mais abaixo, logo à esquerda, nós vemos aqui os cortes, o corte em rodelas, depois a remoção das sementes e depois procede-se o descascamento desse produto. Então vejam aqui que há 3 formas principais de comercialização da abóbora minimamente processada, né? Então nós temos aqui a meia rodela, né? Aqui em cubos de 3 por 3 por 3 centímetros e os retalhos, né? Esses retalhos geralmente são subprodutos desses outros dois beneficiamentos aqui. Tá? Então, quem produz o processamento mínimo dessa aqui acaba produzindo com as sobras essa outra forma de comercialização. E da mesma forma para as empresas que produzem o cubo, né? Acabam produzindo também o retalho como uma outra forma de comercialização da abóbora. Bom, logo depois desses cortes é feita a lavagem, né? Então vejam, após o corte, os pedaços são lavados em água destilada, tendo como finalidade a retirada do suco celular extravasado, que em geral é ácido. Então, esse suco celular, se ele não for retirado, se ele não for lavado, ele pode atrapalhar na etapa de sanitização e pode promover também o escurecimento desse produto, impactando no momento da comercialização, pode ser prejudicial. Então, vejam só, lá no início é feita uma lavagem externa do produto, depois que é feito o corte, é feita essa lavagem, então foi uma pré-lavagem, agora é uma lavagem após o corte. Após essa lavagem é feita a chamada sanitização ou higienização. Então, o produto deve ser submerso em uma solução sanitizante com concentração de 200 ppm de cloro ativo durante aproximadamente 3 minutos. Não sei se vocês lembram, a cenoura era apenas 100 ppm de cloro ativo,
durante aproximadamente 1 minuto e meio. Então vejam que tanto a concentração de cloro ativo aqui é o dobro, quanto o tempo de exposição a essa solução também é o dobro em relação à cenoura. Vejam, tanto a concentração quanto o tempo de exposição, elas são determinadas, são definidas de forma experimental. Há alguns artigos que são publicados aí no meio científico que trazem essas informações para algumas hortaliças. Tá? Então a gente vê aqui, no detalhe, aqui na figura, a abóbora sendo seccionada em cubos, e aqui é já no processo de lavagem e sanitização. Então vejam, recapitulando, tem uma pré-lavagem, que é aquela lavagem externa, depois tem uma lavagem após o corte, aí tem a sanitização ou higienização, depois dessa sanitização ou higienização, vem o chamado enxágue. Então qual que é o objetivo do enxágue, nós submetemos essa hortaliça, depois da higienização, da sanitização, a uma solução de água com cloro ativo. Só que vejam que a concentração de cloro ativo é bem baixa, 3 ppm, quase 1% da solução original para sanitização e higienização. Qual que é o objetivo do cloro ativo nessa água destilada? É garantir que não vai ter nenhum tipo de patógeno naquela água, garantir a pureza, garantir que aquela água não vai ter nenhum tipo de patógeno, certo? Para evitar qualquer tipo de contaminação. E também, aí a gente faz esse enxágue aqui do produto para retirar qualquer tipo de sabor estranho com relação à presença do cloro no produto que vai ser comercializado. Então a gente tem que primar muito pela questão da qualidade. O sabor do produto original, ele não pode ser alterado, no momento da comercialização, no momento do consumo. Tá? Então esse enxágue é feito aí para remoção do excesso do cloro. Depois então do enxágue é feito a drenagem. Então vejam, quando é cubo e rodela, ele pode ser colocado em um escorredor, que tenha sido previamente higienizado. Se a gente trabalhar com retalho, aí a gente vai ter que pegar e utilizar de um equipamento de uma centrifugadora, para remover a água que fica aderida à superfície dos retalhos. Então, para tentar não remover tudo, mas reduzir a umidade para que não haja problema no interior das embalagens, aí, favorecendo o crescimento microbiano. Tá bom? Depois, então, procede-se a pesagem e embalagem. Então, recomenda-se utilizar embalagens de 300 gramas. É o suficiente aí para uma família de 2 a 3 pessoas. Então, quanto à embalagem, ela é feita em bandejas de poliestireno expandido, isopor, e são cobertas com filme de PVC de 12 micrômetros. Então, aqui no detalhe, nós vemos a pesagem, os cubos sendo colocados aqui na bandejinha de isopor, depois sendo cobertas aqui com filme plástico, e então armazenadas em câmara fria. Daqui elas vão para o caminhão refrigerado, e do caminhão refrigerado vão lá para o supermercado. Em geral ficam expostas na câmara, nos expositores resfriados, com resfriadores lá dos supermercados. Vejam, além de ser comercializada na forma de cubos, retalhos ou rodelas, uma outra opção dos mercados é a comercialização da abóbora descascada e sem sementes em bandejas de isopor ou embalagens de polietileno a vácuo parcial. Então, de forma a atender à preferência dos consumidores e proporcionar maior qualidade durante o período de armazenamento. Nós vemos aqui uma abóbora diferente daquela anterior, uma abóbora menor. Ela foi disposta aqui em bandeja de isopor, coberta com um filme plástico, e aqui em embalagem plástica, embalagem de polietileno com vácuo parcial. Eu gostaria de salientar, acho que já comentei a respeito disso numa outra parte dessa aula. Esse vácuo parcial ele é importante, porque ele contribui para a retirada de oxigênio de dentro dessa embalagem. Mas vejam, não é a retirada total do oxigênio, mas parcial.
lembrem-se que essas partes aqui do fruto de abóbora, elas continuam respirando. Então, se tiver menos oxigênio aqui nessa embalagem, ela vai ela vai respirar menos e o produto vai se conservar por mais tempo na gôndola do supermercado, tá bom? Agora, nós não podemos tirar totalmente o oxigênio, por quê? Porque senão pode dar a tal da fermentação alcoólica, né? Então, a fermentação alcoólica ela é ruim para o produto. Por que ela é ruim para o produto? Porque ela altera o sabor. Ela vai alterar também a questão da coloração. E aí o mercado consumidor vai tender a rejeitar a minha marca, tender a rejeitar o meu produto. Pequenas concentrações de oxigênio são importantes. Por quê? Porque mantém o produto respirando, mas numa taxa de respiração menor. Por quê? Porque tem menos moléculas de oxigênio nesse ambiente. Tá bom? Então, nós chegamos ao fim do processamento mínimo da abóbora, né? Aqui são as referências bibliográficas, né? Que nós utilizamos para produzir também essa parte da aula. Na sequência, nós vamos ver aí o processamento mínimo de uma hortaliça folhosa. Então, nos vemos logo mais.